Olá, meu querido irmãos, bem-vindo ao canal Cordeiro de Deus. Hoje, dando continuidade àquela série que faz bastante tempo que eu já não trago aqui, Catecismo Maior de Westminster. Já faz bastante tempo que o último vídeo foi lançado, que era a parte 2. Agora é a parte 3, se caso você é novo. Aqui funciona o seguinte: cada vídeo do Catecismo Maior serão 10 perguntas expostas. Então a gente vai ter provavelmente umas 10 partes ou mais. Que eu tô olhando aqui, vai ter provavelmente mais de 10 partes, porque se a gente for em 10 e são mais de 100 perguntas. Então, sem enrolação, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para os amigos. Pergunta de número 21. Continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Olha a pergunta, hein? E olha a resposta. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido. Por isso, caíram no estado de inocência em que foram criados. Pergunta número 22. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? O pacto, sendo feito com Adão como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. O que diz lá em Romanos? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Então Adão representava nós, né? Vacilão. Pergunta 23. A qual estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? Essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Então, o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção de sua natureza, pelo qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, inclinando a todo mal continuamente, o qual, em geral, se chama de pecado original, do qual procede todas as transgressões atuais. Como é o pecado original transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade? O pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade por geração natural, de maneira com que todos os que assim procedem deles são concebidos e nascem em pecado. Então, como assim? De forma natural. Nascimento, a relação entre um homem e uma mulher, que gera um filho e 9 meses nasce. Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filho da ira, escravo de Satanás e justamente expostos a todas as punições, neste mundo e no vindouro. Aí tem as referências todas para você poder acompanhar. Pergunta número 28. Quais são as punições do pecado neste mundo? As punições do pecado neste mundo são ou interiores, como cegueiras do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos, ou exteriores, como a maldição de Deus sobre a criatura por nossa causa e todos os outros males que caem sobre nós, em nosso corpo, bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Todas as referências aí para você poder acompanhar. Pergunta de número 29. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. E, para finalizar, nossa última pergunta: Deus deixa todos os homens perecerem no estado do pecado e miséria?
Então nós começamos lá, como que veio surgir o pecado. Agora a pergunta é, Deus nos abandonaria, nos deixaria? E qual que é a resposta? Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de o pacto das obras, mas, por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz em um estado de salvação, pelo segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. Todas as referências. Eu vou finalizar por aqui, já deu as 10 perguntas. Depois nós vamos fazer da 31 a 40. Eu espero, irmão, que você possa ter se edificado e tirado dúvidas em questões às perguntas do Catecismo Maior. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.